dar uma olhada, então, nos números, como o próprio André Linhares citou na reportagem. O Vinícius Júnior fez 17 jogos, 15 como titular, então é o primeiro no ranking do time. Gols, 10, é o segundo no ranking do time. Assistência, 5, é o segundo no ranking do time. E aí, minutos para participação em gol, ele também é o segundo no ranking. Chances criadas e dribles, ele lidera, então, no elenco do Real Madrid. Você está em vermelhinho ali, que ele está em segundo, ele está atrás apenas do Benzema. O Mário Marra, falou sobre, como o próprio André Linhares falou sobre estar imparável, mas também usou uma expressão muito interessante, que o Vinícius Júnior come os seus adversários crus. Olha isso. Nem comida japonesa. Ele tem... A gente está presenciando, né, o amadurecimento dele em um time... Acho que é tão boa a chegada do Ancelotti para ele. A gente falou sobre isso aqui lá no início, né? Em um time que é muito maduro, mas que precisava desse frescor, sabe? De alguém buscando o seu lugar ao sol e entendendo com toda a seriedade do mundo que não seria fácil, sofrendo com preconceito, sofrendo com piadinha, sofrendo até mesmo com a falta de maturidade dele, que era normal, ele chegou muito jovem, ele tinha mesmo que passar por esse estágio. E agora, quando o time está mais certo, mais acertado, e os experientes agora confiam mais nele, desabrochou. Pois é, porque o que é interessante do Vinícius Júnior, Eugênio, é que ele passou exatamente por isso que o Mário Marra falou, de preconceito, teve aquela confusão com o Benzema ali num certo período, criticado porque ele não sabia finalizar. O Vinícius Júnior, silêncio e trabalhando. Sim, e isso mostra que ele tem uma carreira bem gerenciada, né? Porque esses grandes atletas internacionais, eles não existem por si só. Eles têm todo um staff que os acompanha. E o staff do Vinícius tem conduzido e ajudado ele. Que pode atrapalhar também em alguns momentos, mas não, é o foco. Ele tem todo o foco para desenvolver o seu futebol, para desenvolver a sua mentalidade, para saber se posicionar ou não se posicionar quando precisa não se posicionar, para não gerar uma imagem negativa dele extracampo. Dentro de campo a mesma coisa, você não vê ele emburrado, você não vê ele reclamando, você não vê ele arrumando problema, você vê ele jogando cada vez melhor. Ele vai desenvolvendo o seu futebol e vai desenvolvendo a mentalidade vencedora e a mentalidade de quem está ali para brilhar com a bola no pé e não criar outro tipo de imagem negativa. Agora, conquistou a França, desculpa, a Europa nem a França, ele conquistou a Espanha. Ele já conquistou a Espanha, como foi dito ali pelo Marca. É o jogador mais desequilibrante de La Liga. O desafio agora, talvez seja um desafio muito grande, é provar isso a nível internacional, a nível Champions, a nível seleção brasileira. Porque a Espanha hoje não tem, como tinha há algum tempo, os melhores times do mundo. O Real Madrid pode ser até que ganhe essa Champions ali na frente, ele pode ir crescendo ao longo da competição, mas não é o grande favorito para ganhar. Vamos ver até onde ele leva esse Real Madrid. Nem o Barcelona, que é o grande rival do Real Madrid, é esse time hoje. Então, hoje, o jogador que mais chama atenção na Liga Espanhola, ele pode ir aonde? Até onde ele chega, no nível de clube e no nível de seleção. O tempo vai dizer pra gente. Mas não dá mais para subestimar o Vinícius Júnior, porque existia também, claro, um jogador que sai do Flamengo, existia uma certa crítica também em cima dele, até piadas, né, comparando com outro jogador, falando que ele não daria muito bem na Europa. Hoje, dá para você olhar para o Vinícius... Negueba. Negueba, chamando ele de Neguebinha. Dá para você olhar para o Vinícius Júnior e falar assim, não, gente, é invenção da mídia, isso aí é flamídia. Dá para falar sobre isso? O Vinícius Júnior é uma realidade? As pessoas vão falar disso eternamente, porque o Neymar até hoje é Neymarketing, né? Todo mundo fala, todo mundo não. As pessoas que não querem, que não gostam de futebol, elas vão falar disso, porque elas estão mais preocupadas em separar, esse aqui é do meu time, esse aqui não é, esse aqui eu tenho que falar. Quem gosta de futebol, que tem prazer nisso aí, que liga a televisão e que quer ver futebol e que consome futebol o tempo inteiro, vai amar esses caras, porque esses caras dão um espetáculo, esses caras dão alegria. Agora, o processo de maturidade do Vinícius ainda não é completo. É um jogador muito jovem. Ele vai ter ainda um deslize ou outro, ele vai ter um problema ou outro. Vai oscilar? Vai oscilar, porque isso assim é a vida. Só que cada vez mais ele tem mostrado com mais frequência quem ele é e o que ele pode ser. E quando o Marca fala que ele já domina a Espanha, que a Espanha está pouco, não é que o Marca está querendo que ele vá para a Inglaterra, para a Itália. É que o Marca está falando, chegou a hora de ganhar a Champions de novo.
E dá para confiar nesse cara. Não está falando que é para ele ir para o Manchester United, para o Liverpool, para o Arsenal. Está falando é com você aqui que a gente vai conseguir dar o salto, que a gente vai conseguir ser campeão de novo. Por que o Vinícius Júnior, Eugênio, se deu tão bem com o Ancelotti e não tem, talvez, essa mesma apresentação com o Tite? É confiança, é espaço? Dizer, o Tite até é um discípulo do Ancelotti, né? Ele gosta muito de falar sobre isso. Ele gosta muito de falar e a gente sabe que ele tem o Ancelotti como uma referência. Eu acho que assim, seleção brasileira é um desafio diferente para o treinador, né? Porque ele tem um leque de opções que ele pode ir trocando a cada convocação. O Ancelotti não tem isso, né? O elenco do Real Madrid é aquele ali. Ele sabe que conta com aqueles jogadores. Ah, tudo bem, em janeiro tem uma janela, ele pode eventualmente contratar alguém, para o ano que vem pode contratar. O Tite não, ele pode contratar e dispensar quem quiser de um mês para o outro. Ele tem tudo isso na mão dele, então ele vai jogando ali e as opções são ótimas para a mesma posição. O curioso é que o Tite não tinha convocado o Vinícius para a última chamada de seleção brasileira, para a última data FIFA. Aí houve a lesão do Firmino, ele chama o Vinícius e o Vinícius vira titular. Entra no meio de um jogo e é titular no outro. Sem ter sido chamado, enquanto outros que foram chamados desde o início não jogaram. É porque ele chegou lá e eu acho que ele já mostrou para o Tite que está pronto. E acho também que a não convocação não era uma coisa definitiva, tanto que ele se chama na sequência. Foi uma opção naquele momento. Não chama agora, chama ali na frente, chama daqui a pouco, porque estou observando todo mundo. Pois é. E comparando com o Real Madrid, com Zidane e Ancelotti, o que muda também agora para o Vinícius Júnior ter esse boom? É a confiança do treinador? Eu acho que sim, acho que tem tudo a ver. O Ancelotti é um líder diferente. O Ancelotti é muito agregador, ele tem prazer nisso, em ajudar, em educar, em ensinar. Essa é uma das grandes características dele, né? De uma liderança tranquila, de uma liderança boa, dificilmente ele vai chegar chutando a porta. E ele não é estrela, ele é agregador. Então, assim, o fã de esportes que estava acompanhando, de cara